Estúdio CBN. 2h47. Ansiedade climática. A gente vive com muitas ansiedades, né? E a climática é mais uma. Temos o prazer de receber aqui no Estúdio CBN mais uma vez a psicóloga Amana Assunção, que vai falar sobre esse tema com a gente. Amana, boa tarde, obrigado por nos atender mais uma vez. Boa tarde, Guarizo. Prazer todo meu estar aqui. Ansiedade climática. A gente tem ansiedade por causa do trabalho, do estresse, da família, das cobranças, do dinheiro. Do clima também tem, porque a gente vive hoje, não só essa tragédia que o Rio Grande do Sul vive, mas aqui também, na região que tem essa onda de calor, às vezes você tem aquela coisa, olha, eu preciso descansar para trabalhar amanhã, mas está muito calor, eu não consigo dormir. A ansiedade climática é mais ou menos isso, ou tem algo mais específico que você pode explicar para a gente? Ou até um medo, por exemplo, do futuro, né, que já está virando presente com as tragédias que a gente está vendo. Exato, Guarizo. A ansiedade climática ela tem mais a ver com esse medo de um problema não possível de ser solucionado da condição climática e com consequências futuras, né? É uma ansiedade, uma angústia do que está por vir, do que já estamos vivendo, do que ainda podemos viver no âmbito pessoal, das próximas gerações, para quem tem filhos. Ela está relacionada a esse temor, né? E isso é algo recente, porque a gente já fala de aquecimento global há muito tempo, né? A gente já viu algumas tragédias, mas parece que elas estão ficando mais recorrentes, né? Isso que está acontecendo no Rio Grande do Sul agora, a gente não viu numa proporção tão grande, mas aconteceu na Bahia há pouco tempo atrás. Aqui em Campinas, a gente já viu também inundações aí com pessoas arrastadas, né? É algo relativamente novo que a psicologia estuda ou já tem algum tempo de preocupação, vamos dizer assim? Já tem algum tempo, principalmente os jovens que estudam mais nas escolas sobre as alterações climáticas e os impactos da evolução humana, né, da ação humana sobre o planeta. Então, já escuto há algum tempo sobre esse quadro de ansiedade climática, só que, obviamente, isso vem se agravando pela frequência dos acontecimentos, né? Então, hoje a gente tem um dado de que em 5 anos a busca sobre questões relacionadas ao clima teve um aumento de 73 vezes. Exato. E entre jovens, assim, principalmente, o relato de sentir essa angústia climática é muito maior. Amana, aí a gente muitas vezes, né, quando pensa em clima, por exemplo, a gente pensa no outro. É o homem que está estragando a natureza e a resposta está vindo do clima. E a gente, quando para pensar na nossa própria parte, né, o que nós podemos fazer, não só ficar ansioso, mas também trabalhar para que isso aconteça. Pode ser um jeito também de tratar essa ansiedade? Pode sim, Guarizo. Acho que tem algumas coisas que são importantes serem ditas, que sim, tem uma propensão maior a quem já sofre de ansiedade a desenvolver um quadro de ansiedade climática. Porque isso não significa preocupação. Preocupados todos estamos, com um certo grau de temor, ressentidos, né, por tudo que está acontecendo, por assistirmos tantas pessoas sofrendo, mas aí a ansiedade ela tem um quadro mais paralisante, de perder funcionalidade da vida, de não ter vontade de se divertir, né? Existem graduações diferentes desse nível de ansiedade, entre o que todos vivenciamos, natural, e um agravamento. E uma das coisas que podem ser feitas é exatamente o que você disse. Focar não só em ficar se expondo a assistir e acompanhar os sofrimentos e as notícias constantemente, mas transformar a preocupação em uma ação, né? O que eu posso fazer, o que está dentro das minhas possibilidades, colaborar e não ficar paralisado pelo medo.
E a gente, quando fala de ansiedade, né, existem vários tipos de tratamento, né? Claro que primeiro você ter o acompanhamento de um psicólogo, né? Você fazer uma terapia. Quando você vai para o psiquiatra, por exemplo, muitas vezes você tem algum tipo de remédio, né? E vamos falar do ansiolítico, que o próprio nome traz isso. E tem algumas técnicas que podem ser desenvolvidas no dia a dia também. Eu cito principalmente a questão da atividade física, né? Que mexe com o nosso cérebro, que mexe com o metabolismo. O que você indica, né? É uma ansiedade igual às outras, vamos dizer assim, na questão de ser tratada. Isso. A ansiedade, a gente diz que quase todos nós somos ansiosos em algum grau, fez parte da nossa seleção natural. Porque a ansiedade é um estado de alerta para prever perigo. Então, a gente tem uma descarga de cortisol e de adrenalina que causam, inclusive, os sintomas físicos da ansiedade, né? Um pensamento acelerado, pupila dilatada, respiração ofegante, dor muscular, são reações adaptativas do sistema de luta e fuga. Só que na nossa sociedade essa ansiedade fica mais dispersa, mais abstrata, e aí a atividade física é uma forma de ajudar a reequilibrar essa parte química, é importante. A respiração, uma respiração diafragmática, né? Como eu disse, a respiração ficou ofegante, e isso vai desencadeando todos os sintomas físicos. Então, ter uma prática meditativa, respiratória, são atividades que podem ser utilizadas. Percepção sensorial, porque fica muito na mente e é irracional. Então, por exemplo, dependendo do grau de ansiedade, a pessoa assiste lá alguma cena da tragédia e se põe a imaginar isso acontecendo na vida dela. Se eu tiver, se o meu filho, se eu não tiver canoa para pôr meu filho... Tá, eu não estou na situação. Então, volta para o presente, se tranquiliza, respira. E aí, lógico, como você disse, né, num grau extremo, às vezes precisa de uma intervenção medicamentosa, de outras situações. E mais uma dica, que isso, na verdade, já foi disseminado pela ONU durante a pandemia, a gente precisa limitar o nosso tempo de exposição a assistir coisas sobre essas tragédias. E isso não é fechar os olhos para o sofrimento, mas é saber a nossa própria medida do quanto isso está sendo se tornar consciente ou quanto está causando um sofrimento pessoal que não vai culminar em nenhuma ajuda efetiva. Sim, eu vou aproveitar sua presença, sua entrevista aqui com a gente para falar da ansiedade no modo geral, né? Porque, como você disse, chamou muita atenção e quem está ouvindo se identifica. Muita gente hoje sofre da ansiedade, mas ela tem alguns graus, né? Às vezes a gente tem a crise de ansiedade, né? Quando ela está num ponto assim difícil de se segurar, que tem efeitos, né? A pessoa às vezes tem uma tontura, às vezes ela não consegue levantar do lugar, né? E eu queria que você explicasse para a gente, né? Até para a pessoa que está ouvindo a gente, está se identificando, esses tipos de ansiedade. É você sempre ter, né? Não sei se eu posso chamar de doença, eu acho que é uma palavra muito forte, mas ela até chegar ao pico. É uma escada, não é tudo uma coisa só, né? Exatamente. E algumas pessoas podem nunca chegar ao pico, né? Os fatores são múltiplos e eles podem aparecer em momentos diferentes da vida. Então, você pode estar passando por uma crise muito intensa, um período de estresse, de instabilidade emocional, financeira, e isso agravar o quadro de ansiedade. Numa ansiedade simples, a gente pode estar mais irritadíssimo, mais acelerado, com um pensamento mais acelerado. Em uma outra graduação, podemos ter o pensamento catastrófico, que vem com essa questão da ansiedade climática, que é prever sempre o pior cenário. Então, e se? Então. E se eu perder o meu emprego? Então, eu posso passar fome. E se o mundo começar a alagar? E se, né, vai um desencadeamento de pensamentos catastróficos, e isso vai gerando esse estado interno de alerta que pode culminar em insônia, em dificuldade de estar em ambientes públicos, em fobias específicas, dificuldade em trabalhar, várias dificuldades. A crise de ansiedade
Ela pode pode chegar à crise de pânico, né? Mas normalmente ela vai envolver esses sintomas físicos de tensão muscular, dilatação da pupila, aceleração do coração, que é o que às vezes dá a sensação de um problema cardíaco, que as pessoas ficam com mais medo. Elas têm intensidades diferentes, mas normalmente elas passam dentro de um período de tempo, né? Que é por isso que a pessoa entendeu o que está acontecendo com ela, porque senão o medo do que ela está acontecendo com ela aumenta a ansiedade e isso vai virando uma bola de neve, né? Aí é importante a psicoterapia, a psicoeducação, uma avaliação para entender o que está acontecendo. Me chamou muita atenção você falar da pessoa que sofre por antecipação. Isso tem tratamento, né? Sim, a gente trabalha no aspecto cognitivo, que é de entender essa antecipação e tentar redimensionar, a gente fala fazer uma verificação desses pensamentos e trocar por pensamentos mais seguros, né? E aí todas essas outras coisas que a gente falou, entre atividade física, respiração, medicação, uma alimentação mais saudável, muito açúcar e cafeína colaboram com o estado ansioso. Perfeito. Quero agradecer muito a Amana Assunção explicando para a gente, né, o que é essa ansiedade climática, o medo do que vai acontecer ou com o que já está acontecendo com o mundo, mas a gente fala de ansiedade de uma maneira geral. Muito obrigado pela entrevista mais uma vez, Amana. Uma boa tarde para você, bom fim de semana. Muito obrigada, Varizo. Boa tarde. Estou por aqui quando precisarem e quiserem. Beijo. Beijo. Agora, 2h58, intervalo, repórter CBN.